Nossa. Me ouve, Ana? Eu não te ouço. Sério? Não ouvi. Agora te ouço. Ah, tá. Então tá bom. E aí, tudo bem, Verônica? Tudo ótimo. E você? Tudo ótimo. Tá me vendo direitinho? Tô te vendo direitinho. Então tá bom. Tem algum som alto aí que eu tô tendo um retorno, tá, Verônica? Tá, peraí. Ok. Liz, abaixa o seu som, por favor, que você tá dando microfonia. Tá me ouvindo agora? Tá escutando o barulho? Tá ótimo, tá ótimo. Tá sem retorno agora. Ah, e aí, um prazer estar recebendo você nessa abertura da Semana das Mulheres. Verônica, muito obrigada pelo convite, tá? Para mim é um prazer muito grande estar compartilhando esse momento com você, com o Instituto de Ah, Criatividade. e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre empreendedorismo. A gente quer saber um pouquinho mais da sua trajetória, como é que começou, o que é que te motivou. Então, digamos assim, que eu fui uma empreendedora, talvez por oportunidade, por oportunidade não, por necessidade, né? E como foi feito o convite, foi divulgado, eu tenho uma empresa já há 20 anos, Habitável Tecnologia. É uma empresa na área de engenharia e tecnologia da informação. Nós desenvolvemos software, em especial software para planejamento e controle de obras em 4 dimensões. Então, o início dessa jornada, sabe, Verônica, iniciou em 99, logo quando eu estava finalizando a faculdade. Eu sou sócia do meu irmão é meu sócio, e surgiu pelo desejo, né? Eu acho que antes da necessidade veio o desejo de empreender. E a gente viu que para a gente entrar nesse ramo, para trabalhar exatamente o que a gente queria, a gente teria espaço somente naquele momento empreendendo. Aí foi assim que tudo começou. E como é que vocês fizeram faculdade em qual área? Ai, Verônica, isso é uma outra jornada. O Flávio, meu sócio, ele é formado em engenheiro eletricista. E minha graduação é turismóloga, né? Muitas pessoas me perguntam como que eu entrei por esse mundo da engenharia e tecnologia da informação. Eu vou explicar aqui, porque talvez alguém assista ou veja depois, e isso possa ajudar alguém. A minha O meu segundo grau, hoje seria o quê? Ensino médio, foi magistério e metalurgia. Eu fiz metalurgia na Escola Técnica Federal, que hoje é o IFES, né? Então, por conta da minha trajetória de vida, por meus pais na época, terem escassez de recursos financeiros, eu gostaria, na época, de fazer metalurgia, porque eu queria estudar na Escola Técnica Federal, que eu sabia que me daria uma base melhor de estudo, sabe, Verônica? Ana, só fala um pouquinho mais alto que a sua voz está sumindo. Tá bom. Tá melhorando? Melhorou? Ótimo, ótimo. Ótimo. Vou colocar o microfone aqui bem pertinho. Então, Verônica, o que aconteceu? Aí eu fui fazer metalurgia. Quando eu fiz metalurgia na Escola Técnica Federal, eu fiquei tendo acesso ao mundo da indústria, vamos dizer assim. Da indústria, para conhecer um pouco mais esse universo produtivo, né? Aí na faculdade eu fiz uma graduação de turismo, que na época eu tinha vontade de fazer turismo, para fazer turismo internacional na época. E eu fui muito dedicada durante a graduação. E eu fiz estágio na época em várias áreas, acho que praticamente todos os setores da área de turismo. E faltou no último semestre fazer um estágio na área de pesquisa. Aí foi aí que eu consegui uma bolsa do CNPq na época,
E pra você ter ideia, eu estudei na UVV, na época a UVV não tinha bolsa do CNPq, eu precisei de entrar eu procurei um programa fora da faculdade, que era o BITEC na época, que era vinculado ao IEL, aqui na Federação das Indústrias, e eu consegui uma bolsa de estudo para fazer uma pesquisa. E meu objeto de pesquisa na época, eu coloquei, construir um portal de, de um portal na internet, né, de operadoras e agência de viagens. E foi aí que eu fui ter acesso ao mundo da tecnologia da informação, porque daí eu fiz parceria com o pessoal da área de ciência da computação da Universidade Federal, e eu precisei estudar para entender o que eu ia fazer, e foi assim que eu entrei nesse universo de tecnologia da informação, e depois eu fiz uma pós-graduação de engenharia da produção. Então foi assim que eu entrei nesse mundo, sabe? De engenharia e tecnologia da informação. E para empreender a gente começou fazendo mesmo, montamos um CNPJ. Na época o CNPJ, a gente pediu um dinheiro emprestado para o nosso pai que a gente precisou pagar no mês seguinte. E foi assim que a gente iniciou a empresa, sabe, Verônica? Foi assim. E o sonho do turismo ficou adormecido? Não, o que que acontece, o sonho do turismo? Eu apliquei, em especial, a área de eventos na minha empresa, porque a parte de eventos me ajudou muito, assim, os meus conhecimentos de organização de eventos que a gente aprende na faculdade, me ajudou muito para eu organizar nossos treinamentos, porque a Habitável, além de software, nós damos treinamentos, ministramos treinamentos na área de engenharia, de gestão de obras. Então, eu utilizei essa habilidade para isso, para organizar eventos. E também o turismo, para quem faz turismo, ele ensina muito sobre pessoas, sobre atendimento ao cliente, sobre encantar o cliente, né? Então, esses conhecimentos me ajudam muito para serem aplicados na área da engenharia, em especial a organização de eventos. Então, vamos, Só agregou. eu falo que conhecimento nunca é demais, sabe, Verônica? Sempre. E hoje eu percebo o quanto tudo que eu estudei na minha jornada influencia até hoje no meu cotidiano, no que eu faço, sabe? Então só agregou. O conhecimento do turismo me ajudou, ampliou minha percepção também na visão de mundo, na percepção das culturas diferentes, porque hoje Habitável a gente também atua na África, a gente atua em Luanda. Então, durante a vida empresarial, eu fiz missões empresariais em alguns países, né? Então, esses conhecimentos que eu tive durante a faculdade de turismo, de entender como que é a cultura pelo mundo, me ajudou muito, agregou muito e agrega até hoje e agrega até hoje no meu dia a dia. E o que você lembra assim, que te marcou nesse seu início há 20 anos atrás, uma mulher com software na área de engenharia? Olha, há 20 anos, hoje eu vou falar depois vou ver se você vai fazer outra pergunta que eu estou pensando aqui, mas vou responder exatamente o que você me perguntou. Há 20 anos, para você ter ideia, não tinha muita referência, não, pelo menos que eu conhecesse, né, de mulher na área de software, empreendendo na área de engenharia. A gente sabe que é um mercado extremamente masculinizado, tanto de TI quanto de engenharia. Então, o estereótipo, né, não combinava. Então, eu tenho até uma matéria que tem aqui no meu Instagram, que eu falo que eles confundiam no começo que eu era secretária do meu irmão, sabe? As pessoas não associavam que eu era sócia, que eu era empresária. As pessoas às vezes achavam que eu era secretária. Aí no início, quando eu temava, né? Ia em reunião com o cliente, temava assim, em me colocar, né, como empresária. Aí tinha cliente que para fechar proposta com a nossa empresa, para você ter ideia, Verônica, pedia para meu irmão ir na próxima reunião para ele fechar. Olha só. Então, só queria fechar com outro homem, comigo não. Então,
Aí hoje eu entendo um pouco mais o porquê que isso acontecia, né? Se a gente for parar para pensar sobre essa questão das mulheres, né, o Verônica, tem, o quê? Uma média de uns 100 anos que mulher tem direito a ter propriedade. Até um tempo atrás, que é muito pouco tempo, a mulher não tinha direito de ter propriedade, de ter as coisas no nome dela. E essa mudança de cultura para hoje a gente poder ter propriedade, poder ter uma empresa, poder ter nossa vida é muito recente. Então a gente ainda tem um resquício desse imaginário aí que mulher tem que estar atrelado somente a determinados espaços e não em espaços como a engenharia e tecnologia. E hoje você acha que o mercado ele já está aberto a isso? Olha, eu vou dizer que não, segmento? ainda não da forma plena como a gente gostaria. Mas eu acho que está tendo tá tendo um esforço para as mudanças acontecerem. Então, isso é positivo. Então, todo esse trabalho das mulheres que vieram antes da gente, Verônica, influenciou muito nisso. Hoje existe estruturas internacionais no mundo que coloca como ponto de pauta a inserção das mulheres no mercado de trabalho, salário igualitário. Então, eu acredito que essas pressões internacionais influenciam para as mudanças que a gente vê no dia a dia. E, claro, à medida que as pessoas vão se conscientizando, vão derrubando, na medida que nós da sociedade vamos derrubando os tabus, né, sobre onde a gente trabalha, ou quem a gente emprega, isso vai melhorando. Então, em relação a 20 anos atrás, eu acredito que melhorou. Mas a gente tem que avançar bastante ainda, bastante. Pra você ter ideia, eu faço hoje parte de uma associação, a Action, é uma associação capixaba de tecnologia da informação. E eu sou a única mulher da diretoria. E tem algo positivo que talvez há 20 anos atrás, quando eu iniciei minha empresa, eu tinha uma dificuldade enorme de diálogo com essa associação patronal de tecnologia da informação e da engenharia também, né? Então hoje eu acredito que houve uma mudança, houve uma abertura e esse grupo de empresários estão, vamos dizer assim, mais sensíveis para ouvir, para lidar com essas questões. Mas mesmo assim a gente tem que ter um cuidado para delinear esse diálogo, sabe? Até para facilitar essa construção mesmo de inserção das mulheres com. Não, por quê? Não basta só inserir as mulheres em áreas de engenharia e tecnologia da informação, por exemplo, como tantas outras áreas. Mas também quais cargos que elas ocupam, né? São cargos de liderança, são cargos na gestão da organização. Então é importante a gente ficar atento também nessa construção, sabe? Porque senão a gente pode cair no tokenismo. E dentro Se desse você me permite, posso explicar tokenismo? Pode explicar. Não, posso explicar o que é tokenismo, que nem todo mundo sabe. A gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso, mas talvez quem vai assistir não sabe. Tokenismo, gente, tokenismo é um conceito que existe desde a década de 50 nos Estados Unidos, que é onde às vezes colocam uma figura representada pelas minorias, como por exemplo a mulher, por exemplo, eu apoio as mulheres. Aí coloca uma foto dizendo que são empresa e só um momento. Ai, meu Deus. Só um momento, tocou. Acredito. Você tá me ouvindo, Verônica? Estou te ouvindo. Vai, começa de novo com o tokenismo. Então vamos lá. Meu telefone tocou aqui. Então, o tokenismo é o quê? É quando uma empresa ou organização coloca uma imagem de uma pessoa de minoria, como por exemplo, uma mulher, um negro, um deficiente, um índio na foto, numa foto, ou no site, onde for, falando que apoia
diversidade, a inclusão, as mulheres. Só que, na verdade, só é uma foto, entende? Ou você vai nessa empresa, só tem um ou dois empreendedores, empreendedores, funcionários, parceiros, que representam aquela minoria. Então, o tokenismo é isso, quando você se apropria de uma imagem de pessoas da minoria, falando que você está, de fato, pensando diferente ou fazendo coisas para mudar aquela situação, e na verdade não, é só uma ilusão. Então a sociedade como um todo, a gente tem que ficar muito atento para as transformações de inclusão das mulheres em cargos de liderança, trabalharem aonde elas quiserem, seja realmente reais e não somente ilusórias ou só de fala, né? Só falar é fácil, né? O desafio é fazer acontecer mesmo. Acaba sendo muito produto do marketing, né? Isso, para ficar politicamente correto, mas na verdade o que está sendo feito de verdade? Então é importante a gente ficar atento a isso, né? Tanto para colaborar para as mudanças acontecerem, porque não adianta só a gente ficar reclamando, como também a gente não ficar se iludindo. Entendi. Ana, enquanto líder, tendo a maioria dos subordinados homens, como é que foi isso? Olha, várias situações. Hoje eu acredito que o fato de... Tem uma teoria que fala que você aprende mais fazendo, se expondo, do que lendo, né? Porque a gente pode ler, mas viver é outra história. Já passei por várias situações de liderar homens, como, por exemplo, aquela clássica, né? Nossa, a Ana Paula falou séria porque ela tá nervosa. Se ela é nervosa, ela é raivosa. Ela, sabe? Essas coisas pejorativas, que a gente sabe que isso, hoje eu sei que isso é uma forma de desvalidar uma liderança feminina, porque a gente sabe que tem um estereótipo do que se o homem fica com raiva, se ele fala alto, é porque ele é assertivo, ele é pragmático. Já se a mulher fala assim, hoje está diminuindo isso, ela é maluca, ou dormiu de calça jeans à noite, já passei por situações assim. Ou, por exemplo, acho que é isso, de tentar desvalidar, sabe, a liderança. Aí você tem que ficar muito atenta. Com o conhecimento e com as ferramentas que nós temos hoje, eu acredito que é mais fácil para a mulher entender isso, né? Mas há 20 anos atrás não era tão fácil a gente perceber isso, não. E ter outras mulheres para falar sobre isso também, sabe? E você estava no clube do Bolinha, né? Total. Já passei por várias situações. Mas, assim, hoje, em comparação ao que era, talvez também pela minha trajetória, a gente vai conquistando respeito. Hoje, os direitos das mulheres, assim... Quer ver? Há 20 anos atrás, nem 20, há 10 anos atrás, se você falasse de assédio no trabalho, você era visto como, tipo, normalmente vinha a pergunta, o que você fez para alguém dar em cima de você ou para alguém te assediar? Hoje eu acredito que esses reflexos de campanha que a gente tem de assédio no ambiente de trabalho já construiu uma outra narrativa, sabe? Já as mulheres não ficam têm maiores chances de terem credibilidade quando elas fazem uma denúncia. Então isso é importante. É resultado de um trabalho, né, Verônica? De sociedade mesmo. Com certeza. E você tocou no assunto que você fez missões internacionais. E a mulher empreendedora fora do Brasil? Como é que esse espaço parecido com o do Brasil? Você acha que tem mais abertura? O que você sentiu nessas suas experiências? Então, Verônica, para quem não sabe, eu tive a oportunidade em 2017 de trabalhar no governo federal. Eu fui secretária nacional adjunta de autonomia econômica da mulher. Então, eu tive a oportunidade, tudo fruto da minha jornada empreendedora, tá, gente? Então, surgiu esse convite e bateu a vontade de contribuir nesse processo. Então, eu representei o nosso país oficialmente, né, como Brasil, em Moçambique, na China, em Angola. Então, e tive contato com mulheres do mundo inteiro, né? Então, a gente percebe que a abertura de alguns países de primeiro mundo
é um pouco maior, mas o preconceito, ele existe no mundo inteiro, tá? Essa questão de que a gente batalha aqui para se libertar, existe no mundo inteiro. Em algumas culturas é mais forte, outras é menos forte, mas o que tem de bom nisso tudo é que existe essas questões, essas cobranças internacionais que faz com que esteja acontecendo um esforço globalmente para mudar esse quadro. Então, varia um pouquinho. Aqui no Brasil, a gente avançou bastante nesses pontos em relação a toda a América Latina, né? Mas o mundo inteiro, as mulheres têm esse movimento de terem a sua liberdade, a sua autonomia econômica, autonomia mental, a questão de cuidar do próprio corpo, né? A questão da saúde. Então, isso é importante, isso é muito importante. Se for parar para pensar, sabe, Verônica? Por exemplo, eu sou bisneta de escravos libertos. Se eu pego a história da minha vó materna e vó paterna, que não é tão longe assim, por conta dessa estrutura de país, sem contar que a gente vem de um país que foi o último país a libertar os negros, né? Então isso tudo influencia. As minhas duas vós, tanto paterna quanto materna, morreram de parto, muito jovens, uma com 42 e outra com 28. Então, quando a gente vê hoje nós mulheres com acesso a termos partos com uma estrutura quando necessário, é um avanço também para a gente ter cuidados, para a gente poder gestar com qualidade de vida, para garantir que a mãe sobrevive e o neném também. Então, a gente parando para pensar, isso tudo é reflexo de cobranças que vem de cunho internacional que vai se refletir aqui no nosso dia a dia. Isso é só um deles. Outro, por exemplo, culturalmente, nós mulheres, a gente é criada para trabalhar em questões internas, né? Internas, que eu falo assim, interior, assim, sem sair de casa. Sabe? Uhum. A gente fica no privado. Essa é a palavra que eu queria colocar. No privado. Quem vai para o público, culturalmente, os homens. As mulheres, culturalmente, nós somos vinculadas a cuidado. Então, até hoje, a gente passa muito por isso, né? Se uma criança adoece, se o idoso adoece na família, normalmente são as mulheres que cuidam. Graças a gente falar sobre esse assunto, como a gente está fazendo aqui, hoje, muitos homens contribuem para a divisão do trabalho doméstico, sabe? Então, isso tudo é reflexo de diálogos que vem nível mundo e vai para o nosso dia a dia. Então, mas eu acredito que a luta é mundial, não é só nossa, não, é mundial. Estamos na batalha mundialmente, né? Mundialmente, cada um com as suas proporções, com as suas diferenças, mas a batalha é mundial. E quando normalmente a gente vê mudanças acontecendo em instituições governamentais e não governamentais, é porque existem pressões maiores, que são necessárias, né? São necessárias, porque se a gente for parar para pensar, o ser humano não gosta de mudança, né, Verônica? É muito confortável a gente ficar na nossa zona de conforto. Então precisa vir essas mudanças aí, de órbita internacional para as coisas poderem acontecer. E já que você tocou no assunto desse seu pezinho no governo federal, o que foi de mais positivo que você tirou dessa experiência? Nossa, o que de mais positivo foi entender isso que eu acabei de falar para você, que a luta não é só regional, é mundial, é uma coisa muito maior, a questão de ser mulher, os desafios de nós mulheres é muito maior do que a gente imagina, porque é algo global, é algo muito estrutural, e ter a oportunidade de conhecer as mulheres, tanto do Brasil afora, nosso país é muito diverso, sabe, Verônica? Nós temos mulheres que vivem nos rios, que são as ribeirinhas, as ciganas, as negras, as índias. O nosso país tem tamanho continental, né? Então, as necessidades são diversas também. Então, conhecer um pouco mais de perto essa diversidade, para mim, foi muito, muito positivo, assim, e poder contribuir, né? Foi muito positivo.
Uhum. E ao longo dessa sua jornada, Ana, você sentiu que muitas vezes você teve que mudar quem você era para se adaptar em ser mulher no ambiente que você estava? Ao longo da minha vida profissional, Isso, como empreendedora? ah, claro. Nossa, eu já tive épocas de eu colocar aqui há uns 15, 10 anos, às vezes até hoje. Essa semana eu tava pensando nisso, da minha roupa, né? Então teve um período que eu usava só roupa preta e de gola alta, sabe? Por quê? Eu queria que o meu cliente ou o meu parceiro prestasse atenção no que eu estava falando. Então eu queria desviar a atenção o máximo que eu podia, porque às vezes acontecia o quê? Eu estava numa sala sozinha com um homem. Às vezes, ao invés dele prestar atenção no que eu tinha para falar, ficava prestando atenção nas partes do meu corpo, por exemplo, sabe? Então uma forma de eu tentar minimizar isso era a roupa que eu vestia. Então era uma forma, mas hoje eu sei que isso ajudava, mas de qualquer forma era um corpo feminino que estava ali na frente, sabe? Eu continuava sendo mulher. O fato de eu colocar uma roupa mais discreta, mais tampada, não me apagava. Eu continuava com as curvas, eu era mulher. Então, assim, hoje eu vejo isso de uma forma muito mais leve. Foi uma coisa que me marcou. Que me marcou bastante, assim, eu vejo isso de uma forma hoje mais leve, isso, sabe? Não, e é até uma questão de querer o respeito e que o foco esteja no lugar que tem que ficar. E aí Exato. a gente acaba tendo que se enquadrar em algo, como se hoje, se parar a pensar de qualquer forma, meu corpo continuava ali. Mas era uma forma Sim. de pedir respeito, né? Exatamente, era minha forma talvez ingênua, seguindo a etiqueta da época, porque as etiquetas falavam isso, né? Então, isso foi uma coisa que me marcou. E hoje eu fico muito contente quando eu vejo aquelas mulheres todas coloridas, com pulseira, brinco grande, em reunião. E às vezes eu faço isso também, em reuniões que eu vou, porque é libertador e é importante claro que a gente vai estar de forma adequada, né? Não vou colocar, vai se vestir para o ambiente de forma adequada. Mas isso não quer dizer que você tem que andar de preto ou andar de cinza o tempo inteiro, ou de terninho, sabe? Você pode ir de outras formas. E isso é uma discussão. Há um tempo atrás, justamente era essa discussão. Mulher profissional não pode ter foto de biquíni no seu Instagram, porque isso tira o seu profissionalismo, que são coisas. Né? Então, se eu estou de biquíni, quer dizer que eu não sou responsável. Profissional. Isso aí, isso é um debate. Esse é um debate, mas também é polêmico, de repente, né? Então, assim, mas eu acho que a mulher tem que ter liberdade para ela ter o Instagram dela como ela quiser. Mas a gente sabe que tem uns protocolos ainda, né? Sobre o que você posta. A gente sabe que tem isso ainda. Isso ainda é forte. Se eu falar que não a gente vai estar sendo, né? Mas isso é forte. Então, mas dependendo do setor que a mulher trabalha, fica mais tranquilo. Eu ainda não me sinto confortável para isso. Ainda não consigo fazer isso, não. Duas. E às vezes até a gente trabalhar um pouco a nossa cabeça também em relação a isso, né? Mas a gente sabe que é o que você falou, a gente sabe que é tipo uma norma que ninguém fala, mas todo mundo sabe que existe. Sim, e também tem outra questão também. As variáveis são tantas, é importante a gente colocar aí, nós mulheres avançamos em tantos pontos, mas são tantas variáveis que a gente tem que lidar ainda. Talvez a foto de biquíni seja uma variável que eu não quero lidar com ela agora, entendeu? Talvez daqui a um tempo. Porque se colocar, vai surgir alguma coisa. Então, assim, não, deixa eu tratar as outras primeiro, que são reais, que existem. Não vou procurar mais uma aqui no fundo da cumbuca, não. É um pouco por aí, assim, que às vezes eu penso, sabe? Com certeza. A lista é muito grande. Para que eu quero arranjar mais um problema? Exatamente. Não, deixa esse guardado. Quando, de repente,
daqui a um tempo a gente reveja isso. Quem sabe daqui a alguns anos a gente dê risada conversando sobre isso, né, Verônica? Lembra que como a gente era ultrapassada falando sobre isso, a gente vê só. Não tinha nada a ver a gente colocar uma foto de biquíni. Com a marquinha ainda, né? Com marquinha, nada a ver. Quem sabe um dia a gente vai ter essa conversa, Verônica? É verdade. Ana, você gosta de mentoria, você gosta de estar trabalhando no empoderamento da mulher, no empreendedorismo. Fala um pouquinho sobre isso. Verônica, olha, eu gosto, às vezes eu tento fugir, mas me puxam. Por quê? Mas é uma forma de eu contribuir, sim. Hoje eu dou mentoria, eu já tive, antes de ir para Brasília, um grupo eu fiz um grupo para mentorar pessoas porque também mentoria dá muito trabalho, né? É uma coisa que você tem que se dedicar. Hoje eu faço mentorias assim mais pontuais. Eu atendo homens, mulheres, tá? Sobre a parte de como empreender, a parte comercial, liderança. Eu reúno um grupo de amigas, de mulheres que eu ainda não dei um nome para esse grupo. Eu acho que eu até comentei sobre isso com você. É de uma forma muito orgânica, mas a gente se encontra e eu procuro passar informações ou dar um direcionamento para elas pegarem uma jornada mais leve do que eu peguei. Então, isso aí eu procuro fazer, sim. Isso é Me bom fiz porque... entender? Deu para entender, porque eu acho que isso é importante para quem veio antes, como você, há um tempo atrás, para dar até segurança para quem está desbravando agora, né? Isso, então eu percebo que a minha experiência agrega muito, a minha experiência de lidar com o mundo masculino, de lidar com engenharia, de entender de tecnologia da informação, de entender sobre o preconceito que nós mulheres sofremos. Isso ajuda muito. Então, às vezes, quando eu dou mentoria, a pessoa faz determinada pergunta que às vezes não tem nada a ver com o que ela imagina que seja a resposta, sabe? Mas eu fico muito contente quando eu vejo o resultado, assim, das mentorias que eu dou. Semana passada mesmo eu atendi uma senhora que talvez eu economizei... Não, vou te falar uma mais assertiva. Uma moça me deu esse feedback. Ela, Ana, você me economizou 3 anos. Olha só, 3 anos. Por causa de uma mentoria. Então, isso para mim é muito significativo, assim, sabe? E a Ana, agora, depois de 20 anos nessa caminhada como empreendedora, o que a Ana sonha para o futuro? O que a Ana está buscando para o futuro? Olha, a gente sempre quer crescer mais, né? Então, assim, eu acredito muito que a gente não é colocado nesse mundão por acaso, sabe, Verônica? A gente veio aqui para cumprir missões. Então, o que eu quero muito, uma das coisas que está na minha meta, é que o nosso software em 4 dimensões, o BitGo 4D, que é um software que foi o primeiro software com a tecnologia e metodologia BIM brasileiro da América Latina. Foi a nossa empresa, a Bitável, que fez. Então, o meu sonho é eu ver esse software espalhado pelo Brasil, espalhado pelo meu país, sabe? Então, é um software brasileiro. Esse é uma coisa que eu estou buscando. Outra questão também é questão de família, né? De estruturar mais. Eu sou casada novinha, sou casada de nova, né? Então a gente almeja essa questão da vida pessoal também, né? De ter uma vida harmoniosa, tanto profissional quanto pessoal, que foi uma coisa que eu sempre persegui. Se for olhar a primeira ação que eu fiz voltada para o tema feminino, que foi na época na Federação das Indústrias, que eu montei um projeto lá chamado Ala Feminina, que existe até hoje, que existe até hoje, que já tem uns 12 anos, eu acho. O primeiro tema que eu coloquei é como conciliar a vida pessoal e profissional. Então, ou seja, era um questionamento que eu tinha desde lá de trás, né? Então,
e ao mesmo tempo eu ter conseguido encontrar algumas respostas também que impacta na minha vida, no dia a dia, para mim também é muito satisfatório. Então esse equilíbrio aí eu sempre persigo, da vida pessoal à vida profissional. Hoje você acha que é mais fácil esse equilíbrio? Se eu acho que é mais fácil, olha, com o homem que eu casei porque ele é um companheirão, né? Então é uma pessoa, eu demorei um pouquinho para casar, mas com a pessoa que eu me casei é uma pessoa que compartilha, né? Companheiro. Então ele entende as suas dores, tenta ali desenvolver uma relação de parceria. Eu brinco que é um machista em desconstrução. É um machista em desconstrução, né? Então, eu sei que você tem um na sua casa também. Então, a gente sabe o quanto que isso facilita na nossa jornada, né, o Verônica? E eu acho que se fosse diferente disso, ficaria muito difícil, muito pesado pra gente, porque quando a gente acredita nessa questão que é possível a mulher produzir, pensar, que a gente pode sim desenvolver as habilidades aonde a gente quiser, seja sendo dona de casa ou não, e a gente ter um parceiro que compartilha isso, eu acho que facilita bastante a nossa jornada, sabe? E a nossa construção como família também. Quem quer é importante. E família, lembrando, né? Tem família casada, homem e mulher, mas família assim como filha, como tia, irmã, é família. Então, se você pudesse realizar, é importante. É o momento também de você descansar, porque a mulher ela tem várias jornadas, né? Então, você tem o trabalho, você tem o trabalho, são tantas jornadas que a gente tem. E muitas vezes, por esse costume já que a gente carrega, você cada vez inicia mais coisa na sua cestinha, tem uma hora que você acaba esgotando, né? Sim, que essa... Sim. O aprender a dizer não, ou compartilhar, que ajuda você nessa caminhada diária, né? Porque diariamente você tem uma lista de tarefas muito grande, né? A mulher tem uma lista de tarefas muito grande. Sim, e dizer não, colocar limites é fundamental, ficar atenta à nossa saúde mental, à nossa saúde física, e uma coisa que eu acho que também é muito importante, a gente não normatizar a dor, o excesso de trabalho, o excesso de tarefas. Às vezes a gente normatiza, né? Acha isso normal e não é. Então, e como que a gente muda isso, no meu ponto de vista? Se tornando consciente desse processo. E lembrando que a gente tem, dentro da nossa estrutura de sociedade, em relação às mulheres, a questão de raça, nossa, me fugiu. Raça, gênero e classe, né? Classe. Uma mulher que tem uma vida classe média, média alta, é diferente da mulher que está na classe C e D, que pega 3, 4 anos para ir trabalhar, para voltar, que tem menina em casa, que às vezes deixa com outro, sabe? É importante, então, né? Então, se hoje a gente tem a possibilidade de parar e falar assim, não vou falar não. Tem mulheres que não têm opção de falar não, sabe, Verônica? Que ela tem que, se ela falar não, quem vai colocar o pão na mesa? Sabe? Então, a gente ouve relatos, e talvez você conheça também pessoas assim, fala assim, Ana, eu nunca tive depressão porque eu não podia. Se eu tivesse depressão, na minha época, meu filho ia morrer de fome, ia faltar comida dentro de casa. Então, olha só, sabe? O que infelizmente a gente ainda tem que lidar. Então, por isso que eu falo, a gente avançou muito, mas a gente tem muito que avançar ainda. Porque o ideal é a gente ter saúde mental e física para todas as camadas da sociedade. Não só para mulheres que têm acesso à saúde, sabe? Tem mulheres que estão no interiorzão aí, que não têm acesso a um posto médico, que não tem um ginecologista, Verônica, para fazer uma mamografia, para fazer um preventivo. Tem homens que ainda não deixam suas mulheres fazer preventivo se for ginecologista homem. Só se for ginecologista mulher. E nem toda cidade pode ter uma ginecologista mulher. Olha as questões que a gente ainda tem que lidar, sabe?
Então, são muitas questões ainda para a gente ter uma sociedade mais justa, que a gente precisa lidar com as situações, e é muito importante a gente estar falando sobre isso. É ótimo, muito bom, Ana. A gente acho que isso que você falou no início, a gente conversas como essas que a gente depois vai reverberar, que outras pessoas vão assistir, meninas, mulheres, ou quem está precisando de um alento de escutar, que vai melhorar, ou que ainda tem esperança, para que a nossa batalha continua. Ela é diária, né? Mas que a Sim, gente saiba que a gente está no caminho bom, que as coisas estão melhorando. isso, e temos muito mais que avançar. Mas já avançamos bastante, e a gente tem que agradecer quem veio antes da gente, sabe? Honrar todas as mulheres que vieram, mulheres e homens que vieram antes da gente, porque é importante até colocar isso também, sabe, Verônica? Às vezes tem homens que são mais aliados, mais parceiros nossos do que mulheres. É importante a gente colocar isso. Então, na minha jornada empreendedora, eu encontrei alguns homens aliados, homens com sensibilidade ali. Isso foi muito importante na minha vida profissional, muito mesmo. Então, o fato de eu ter um sócio, meu irmão, que me dá espaço para produzir, né? Em qualquer esfera da empresa, isso é importante. De ter meu companheiro de vida também, ali que tem uma mente aberta, é importante. Ter um pai, que mesmo meu pai vendo de uma geração machista, meu pai me obrigou a fazer um magistério, porque ele achava que eu não ia ter emprego como metalúrgica. Olha só. E se for para pensar isso, meu irmão só fez eletrotécnico, ele não precisou fazer dois cursos ao mesmo tempo, eu precisei fazer. Mas foi uma forma que na época que meu pai teve para tentar me defender. Mas ainda bem que ele me deixou fazer na época as duas coisas, né? Então, de uma certa forma, hoje eu enxergo que ele queria me proteger na época e também eu tive, uma certa forma, uma abertura para a gente dialogar sobre o assunto, mesmo com todas as limitações machistas dele. Então, isso é muito bacana também. Depois, quando a gente amadurece, que a gente passa a enxergar melhor isso, né? É Então, é verdade. bacana. E por isso que é tão importante conversa sobre essa, a gente conversar na nossa casa, com as nossas